Olá! Seja muito bem-vindo a esta videoaula sobre os 5 tipos de organizações segundo Mintzberg. Nesta aula, você vai aprender quais são os tipos de organizações e quais são as suas principais características. É o que o autor Henry Mintzberg chama de design de uma estrutura. Segundo o autor Henry Mintzberg, o design de uma estrutura pode abranger até 5 configurações diferentes. São elas: estrutura simples, burocracia mecanizada, burocracia profissional, forma divisionada e adocracia. Nós vamos aprender mais sobre cada uma delas. Mas antes, porém, é necessário compreender que esse mesmo autor, em 2003, ele classificou as 6 partes básicas de uma organização. Mintzberg é um renomado autor e professor de gestão que propôs uma tipologia de organizações baseada na configuração de suas partes básicas. Mintzberg já escreveu mais de 19 livros e publicou 179 artigos sobre liderança e gestão. Acompanhe comigo aqui nessa figura as 6 partes básicas de uma organização: cúpula estratégica ou ápice estratégico, que normalmente está no topo da figura e é formada pelos alto-executivos que definem os objetivos e as estratégias da organização. No meio, a linha intermediária, como o próprio nome já diz, é formada pelos gerentes que ligam o ápice estratégico e a operação. Note que a tecnoestrutura e a assessoria de apoio, elas ficam na parte externa da figura. A tecnoestrutura é formada pelos especialistas que planejam, controlam e padronizam as atividades da organização, enquanto a assessoria de apoio ela é formada pelos profissionais que prestam serviço e dão suporte à organização. Aqui na base nós podemos ver o núcleo operacional, que é o famoso chão de fábrica, formado pelos trabalhadores que executam as tarefas básicas da organização. E por fim, não menos importante, nós temos a ideologia, que perpassa toda a estrutura de ponta a ponta. Para saber mais sobre cada uma dessas partes, você pode consultar o livro Estrutura das Organizações. Vale a pena fazer essa leitura. Voltamos agora a falar dos 5 tipos de organizações que chamamos de design de estrutura. De acordo com Mintzberg, existem 5 tipos de organizações que se diferenciam pela forma como essas partes se relacionam entre si. São elas: estrutura simples, burocracia mecanizada, burocracia profissional, forma divisionada e adocracia. É importante lembrar que esses tipos são ideais e que na prática podem existir variações ou combinações entre eles, ok? Além disso, cada tipo tem vantagens e desvantagens, dependendo do contexto em que está inserido. O primeiro tipo de organização que vamos analisar representa uma organização de estrutura simples. Note que há uma cúpula pequena e uma área operacional bem grande. Essa organização simples ela é flexível e é comandada pelo líder que toma todas as decisões importantes. A linha intermediária normalmente é pequena ou inexistente. A tecnoestrutura e o staff, ou assessoria de apoio, que a gente chama, são reduzidos. E a operação é pouco formalizada. Esse tipo de organização é típico de pequenos negócios ou projetos inovadores. A burocracia mecanizada é uma organização rígida, baseada na padronização das tarefas e na centralização do poder. O ápice estratégico tem grande influência sobre a linha intermediária. A tecnoestrutura e o staff de apoio, que são numerosos e especializados. A operação segue regras e procedimentos detalhados. Esse tipo de organização é típico de grandes empresas ou de setores estáveis. Agora vamos falar sobre a burocracia profissional. Elas são descritas como uma pirâmide invertida. Isso porque no topo do poder estão os operadores e na base do poder estão os administradores, com o objetivo de servir aos operadores. Essa
definição foi feita por Mintzberg em 2012 e se refere à organização profissional, ou seja, uma organização descentralizada e adaptável, baseada na qualificação dos trabalhadores e na autonomia da operação. O ápice estratégico tem pouca interferência sobre a linha intermediária. A tecnoestrutura e o staff de apoio, que são moderados e generalistas. E a operação segue normas e padrões profissionais. Esse tipo de organização é típico de instituições educacionais ou de saúde, como hospitais. A organização divisionada é fragmentada e diversificada, baseada na segmentação das atividades em unidades autônomas. O ápice estratégico define as metas e os recursos para cada unidade, mas delega a gestão para a linha intermediária. A tecnoestrutura e o staff de apoio são descentralizados e adaptados às necessidades de cada unidade. A operação segue padrões e desempenho de resultados. Esse tipo de organização é típico de conglomerados ou de multinacionais. A docracia é uma organização orgânica e dinâmica, baseada na integração das partes por meio de mecanismos informais. O ápice estratégico tem uma visão compartilhada com a linha intermediária, a tecnoestrutura e o staff de apoio, que são flexíveis e multifuncionais. A operação segue valores e princípios comuns. Esse tipo de organização é típico de ONGs ou de organizações criativas, como agências de publicidade e de designer. Agora que você já conhece os 5 tipos de organizações segundo a classificação de Mintzberg, você consegue identificar qual design de estrutura as instituições de ensino superior estão estruturadas? Nós falamos. São as instituições de ensino superior, ou seja, as organizações acadêmicas são classificadas como burocracia profissional, um dos tipos de organizações mais complexas da sociedade, assim como hospitais e locais que atendem saúde. No Brasil, elas se enquadram como IES, que são as instituições de ensino superior, também as universidades e os institutos federais. Vamos dar um exemplo de IES. Enquanto a organização caracterizada como burocracia profissional, essa figura representa o departamento do curso de administração da McGill, que é a Universidade dos Estados Unidos, no qual o núcleo operacional é composto por 60 professores e um único coordenador representa o topo da figura como cúpula estratégica. Mintzberg, ele vem nos explicar que, em razão do poder dos operadores, as burocracias profissionais são às vezes denominadas colegiadas. Também nos dizia isso Millet desde 1962, conforme a gente pode ver aqui nessa figura por meio de 2 círculos grandes do núcleo operacional, que recebem setas dos pequenos círculos, que nesse caso podem ser os departamentos, as coordenadorias, ou até mesmo o grupo de docentes ou os docentes de modo individual. Mais detalhes sobre as IEs a gente vai ver no tópico 2 do nosso curso, ok? Espero ver você na próxima aula. Até lá!